e a vida da sua família. Uma sugestão bíblica dominical para esta manhã é o Salmo 122, verso 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma oração e em seguida daremos continuidade com o estudo bíblico, com a aula dessa manhã, na série O Fruto do Espírito, uma série que a gente está ministrando sobre vida cristã. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, nós te damos graça por estarmos na sua casa, por podermos, ó Pai, compartilhar, Senhor, da tua palavra, de sermos abençoados, de sermos instruídos, de estarmos, ó Senhor, buscando do Senhor a direção, buscando do Senhor o fortalecimento, o perdão de pecado, para que o Senhor venha renovar nossas forças, fortalecer a nossa fé e darmos cada dia mais, Senhor, certeza que o Senhor está conosco, nos guiando, nos direcionando, nos fortalecendo, Pai. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja aqui em Barra de Jangada, Deus. A Igreja Batista Missionária, Pai, que ao longo de 30 anos tem anunciado a tua palavra, tem abençoado vidas, que o Senhor continue, ó Deus, assim fazendo. Ó Deus, porque acreditamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor deseja que o teu povo cresça, que o teu povo seja fortalecido no Senhor e na graça do seu poder, que o seu povo cresça em maturidade cristã, que seja fortalecido no amor, na fé, que a esperança da vinda de Cristo, ó Pai, para buscar a sua igreja, seja revivificada cada dia na vida da tua igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a teus servos que irão estar ministrando a tua palavra, trazendo estudo, entoando louvores, ó Pai, ministrando com dízimos e ofertas, Senhor. Que tudo venha a ser feito para que o seu nome seja glorificado, que o Senhor venha a ser exaltado entre as nações, exaltado entre o seu povo, que o Senhor se manifeste cada dia mais nas nossas vidas, através, Senhor, de obras que venham transparecer o caráter cristão e o amor pelo próximo. Deus, abençoa, Deus, a teu povo aqui presente, aqueles que ainda irão chegar, Deus, aqueles que nos assistem pelo Facebook, que irão estar também nos assistindo pelo canal no YouTube, que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos guarde, Pai, e ajude ao teu povo, Senhor, para que o teu povo seja cada dia mais fortalecido no Senhor. Deus, nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos chamar os irmãos que estão distantes, mas para perto. Vamos ficar pertinho, porque eu acho que vai ser proveitoso a gente conversar alguns minutos aqui sobre um tema muito importante, que para a nossa vida traz grande expectativa e poder também que a gente seja participante, né? Nós estamos ministrando há alguns dias já, algumas semanas na EBD, sobre o fruto do Espírito, né? Acho que já é o terceiro domingo, terceiro domingo, que a gente está com essa série de vida cristã, pregando sobre, ensinando sobre o fruto do Espírito. Nós iniciamos há 2 semanas atrás sobre as obras da carne, onde Paulo vai tratar ali em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne. Fizemos uma introdução sobre o fruto do Espírito e em seguida falamos sobre o fruto do Espírito e especificamente o amor. Depois do amor nós iríamos falar sobre a alegria, mas falamos sobre paz, porque nós entendemos que uma das virtudes do fruto do Espírito, que é a paz, sermos alegres sem estar em paz fica meio complicado. Então, assim, o Senhor nos instruiu a falar sobre paz no domingo passado. E é Deus quem dirige, porque Ele sabe as pessoas que virão à igreja, Ele sabe as pessoas que irão estar nos assistindo naquele dia, naquela hora. Então é Ele que nos direciona. Então somente a gente se coloca diante de Deus e diz: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E aquilo que prevalece em nosso coração, nós entendemos como a vontade de Deus.
E aí, em vez de nós ministrarmos, ensinarmos sobre paz, sobre alegria, semana passada, nós ensinamos sobre paz. Acredito que foi bem proveitoso para os irmãos que nos assistiram, para os irmãos que acompanharam, para os irmãos que tiveram presente conosco. E hoje nós vamos estar falando sobre a alegria, né? Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. E em seguida a gente vai estar em alguns minutos tratando sobre esse tema, sobre a alegria do cristão, essa alegria que nós entendemos ser uma das virtudes do fruto do Espírito que o Senhor nos concede àqueles que são salvos em Cristo Jesus. Porque a gente pode também entender que tem pessoas que não são cristãs, mas são pessoas alegres, são pessoas que transparecem a alegria, deixa transparecer a alegria, né? E a gente diz assim, essa pessoa é alegre, essa pessoa é feliz, né? É um termo também que diferencia, mas que nós precisamos falar um pouco, né? Paulo diz, escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Sabemos do contexto todo que está por trás da carta de Paulo aos Gálatas, né? Essa carta de Paulo aos Gálatas, ele vai tratar justamente de algo que havia crescido dentro da igreja das Galácias ali, onde os irmãos estavam vivendo debaixo da graça de Deus, aceitando a Cristo, os irmãos ali, judeus convertidos ao cristianismo, mas com o passar do tempo, eles começaram a sair da graça e querer também trazer regras e ditames da lei. Se você está salvo em Cristo, mas tem que guardar a lei de Moisés. Cristo salva, mas você tem que obedecer também os parâmetros da lei de Moisés, senão não salva. Então, quando se pensa dessa forma, se anula o sacrifício salvífico de Cristo. Então, Cristo não é suficiente para salvar, porque precisa de Cristo e de mais algumas coisas, né? E Paulo ali, ele vai ser bem taxativo sobre os cristãos da igreja da Galácia, onde ele vai dizer que não. Se alguém vos apresentar um outro evangelho sem ser o de Cristo, seja este anátema, amaldiçoado. Cristo é suficiente. Eu não preciso Cristo mais fulano ou fulana. Cristo mais guardar dias e festas e luas novas. Não. Cristo mais isso ou aquilo. Não. Cristo é o suficiente. Quando se coloca Cristo mais alguma coisa, você tira a supremacia de salvação de Cristo. Então Paulo já vai começando para a igreja da Galácia acerca disso aí. Ele faz essa introdução acerca das obras da carne e o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo produz em nossa vida. Os autores comentaristas, eles dividem, fazem essa divisão do fruto do Espírito em 3 grupos. Quando ele fala de amor, alegria e paz, relacionado do homem para com Deus, ou seja, é Deus quem demanda para o homem amor, porque foi Ele que nos amou primeiro. É Ele que nos dá a paz, eu vos deixo a minha paz. E a alegria, a verdadeira alegria do crente é a certeza da vida eterna. Então isso o mundo não pode dar. Então a gente relaciona essas três primeiras virtudes como seja Deus para com o homem. Quando você vai para mansidão, paciência, amabilidade e bondade, é algo que é relacional, homem para com o homem. Então é onde a gente aprende a desenvolver a paciência, com pessoas pacientes, né? Com pessoas difíceis. O Andrew é uma pessoa extremamente ruim de conviver com o Andrew. Mas eu, por ser uma pessoa paciente, eu vou aprender a conviver com uma pessoa difícil. Então, é relacional. Paciência é relacional. Eu aprendo a desenvolver a paciência no meio de pessoas difíceis. No meio da luta, da
tribulação, que eu tenho que desenvolver a paciência. E também quando ele fala sobre a amabilidade, eu vou amar aqueles que me amam? É fácil demais. Mas eu tenho que aprender a amar os que me odeiam. Aí eu vou desenvolver a amabilidade num convívio de pessoas más, de pessoas com segundas intenções, mesmo eu sabendo que aquela pessoa é mal, mas porque eu tenho o fruto do Espírito, que é o amor, na minha vida eu tenho que aprender a amar essas pessoas. Aquilo que Cristo disse, amar os que vos amam, é muito bom. Minha irmã Carmen, pode vir mais para perto, viu? Não quero a senhora distante, não. Pode vir mais para perto. Entende? Então, assim, é relacional esses 3 segundos frutos. Aí, quando ele fala também de fidelidade, eu vou ser fiel. Fidelidade está relacionada em várias partes. Fiel a Deus, ser fiel à minha esposa, você fiel ao meu patrão, você fiel ao meu companheiro, aquele que me confidencia um segredo, algo da vida dele que ele precisa compartilhar, ele precisa falar para desabafar, para ter ajuda, para ser ajudado, para tirar um peso das suas costas. Porque a Bíblia diz, confessai os vossos pecados a quem? Uns aos outros, confesse a pessoas idôneas. Então, assim, se alguém confidencia a mim algo da sua vida, eu tenho que ser fiel, eu tenho que desenvolver fidelidade, ajudar, aconselhar, mas guardar comigo, e não deixar as coisas, o vento levar. Não. Então, é relacional, onde ele fala aqui de paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio, meu irmão, aí é mais relacional comigo aqui, ó. Domínio próprio, eu tenho que ter domínio sobre as minhas ações. Então, Paulo faz essa apresentação das virtudes do fruto do Espírito, e os teólogos vão classificar em 3 grupos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. Nós falamos sobre amor, falamos sobre paz, aí a gente volta hoje e fala sobre alegria. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual é a diferença de alegria para felicidade? Para a gente começar já a escavacar um pouquinho, a forçar um pouquinho os irmãos aí sobre esse tema, poderíamos assim dizer. Qual é a diferença de alegria para felicidade? Vamos lá. Vamos lá. Agora, cadê o microfone, Felipe? Os irmãos vão falar. O Cândida está assim, ó. O Cândida já está levantando a mão aqui para conversar. Cadê o microfone? Tem outro? Tem um segundo microfone. Cadê? Pega um aí. Cândida já levantou a mão aqui, ó, para falar sobre, para dar a resposta. Nilda também já se posicionou ali. Também quer falar, Nilda. Tá vendo? Ó? Nilda já se posicionou ali, ó. Tá vendo? Que a gente tem que abrir espaço, rapaz, para os irmãos aí. Todo mundo se levantando para falar. Calma, calma. Um de cada vez para não tumultuar. Viu? Tenha calma, tenha calma. Não. Eu quero... Estou brincando, né? Quebra-gelo aí, né? E aí? Quem está com o microfone na mão que fala, né? E aí, velho? Vamos lá, meus irmãos. E aí? Qual é a diferença de alegria para felicidade? A gente vai falar sobre alegria. Para que a gente não confunda a alegria com felicidade. Eu posso estar alegre, mas eu posso não estar feliz naquele momento. Mas eu posso estar alegre. Eu posso estar alegre, mas não ser uma pessoa feliz. Felicidade, ela é causada por momentos espontâneos na nossa vida. Por exemplo, eu estou desempregado. Faz 1 ano, 2 anos. E de repente, eu recebo uma proposta de emprego, eu sou aprovado. Aquilo vai me dar uma sensação de quê? De alegria ou de felicidade? Vamos lá? Provocar os irmãos, né? Alegria, né? Ou felicidade? A Bíblia fala de alegria ou de felicidade? A gente está falando de alegria, né? Felicidade, ela é causada por momentos. Há momentos felizes na nossa vida. E há momentos que a gente vai cair em desespero, que a gente vai chorar, que a gente vai ficar triste, que a gente vai ficar decepcionado, que a gente vai ficar angustiado, né? Mas a alegria é diferente. Eu posso
um filho, por exemplo, você cria um filho com bastante amor, com bastante carinho, e ele te decepciona, causa alguma coisa, algum transtorno que você fica envergonhado. Aquilo não te deixa alegre, aquilo vai te deixar triste. Mas quando ele passa num concurso, quando ele é aprovado, oh, que felicidade, que coisa boa. Entende? Mas a alegria não. A alegria você pode estar no barco, rumo ao alto mar, as coisas, o vento batendo forte, as coisas indo a pique, mas você está alegre. Aquilo que Paulo fala lá em Atos capítulo 22. O navio tinha 265 prisioneiros sendo conduzidos a Roma. E Paulo adverte, olha, é melhor a gente não ir, vamos não vai dar certo. Mas o comandante do navio disse, não, vamos embora, tem que ir. 3 dias de alto mar, meu velho, cai o toró, o vento forte, e como se perde do rumo, e o navio fica à deriva, aí começam a jogar a carga no mar, para que ninguém morra. E daqui a pouco o comandante disse, vamos matar todo mundo, para que ninguém fuja. Porque tinha que matar. Porque se não matasse e fugisse, quando chegava lá, a primeira cabeça que rolava era do comandante. Aí Paulo diz, não faça isso. O Deus a quem eu sirvo, essa noite esteve comigo. E disse que nenhuma alma morrerá. Então somente o navio vai se perder. Tenha um bom ânimo, tenha uma alegria. Então assim, mesmo diante de uma tempestade, mas a gente pode ter calma. Aquele hino do cantor cristão que diz, se a paz a mais doce, eu venho a gozar. O autor daquele hino, ele tem algumas situações na sua vida que é para deixar triste, amargurado, sem alegria. Primeiro, ele é um advogado bem sucedido e tem o seu escritório destruído pelo fogo. Perde tudo, mas se ergue e começa a advogar e trabalhar. E há alguns anos seguintes, ele compra uma passagem para que a família faça uma viagem de barco, de navio, né? A mulher e 3 filhas, e só ele fica ali. E esse navio naufraga. E as 3 filhas dele morrem. E ele pega outro navio e vai ao encontro. E quando ele chega no lugar do naufrágio ali, ele compõe esse hino. A esposa dele fica salva. Mas ele tem alegria, ele sente paz para compor. O que é isso? Como é que a gente pode também falar acerca de Neemias ali, quando ele chega para aquele povo e ele diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos comentaristas e até pastores e pregadores pregam muito errado e fora do contexto isso aí. E é importante nós sermos fiéis às Escrituras. Porque a Bíblia só tem um significado, só tem uma interpretação. Aí os homens distorcem a interpretação para falar daquilo que lhe agrada e aquilo que ele entende, mas não é. Você tem que entender o contexto por trás do que está escrito ali, para que você tenha a informação correta. Quando a gente pensa no livro de Neemias, o que nos remota a quê? É isso que a gente tem que entender. Ao tempo de exílio, ao tempo que o povo de Judá estava vivendo sob o domínio dos babilônicos. E Neemias, ele escreve esse livro quando o rei Ciro liberta os judeus que estavam vivendo sob o cativeiro da Babilônia e diz, vocês podem retornar para Judá, para a terra de vocês. Aqueles que querem ir, pode voltar. O rei Ciro manda que o povo retorne, aqueles que queiram retornar, dá recursos para reconstruir o templo, a primeira leva, né? Foi lá pelo ano de 595, primeira leva, foram 3 levas de judeus que retornaram da Babilônia para a Judéia. E a primeira leva vai ali sob o comando de Jerobabel,
para construir o templo. O templo estava destruído. A segunda leva vai com Esdras para restaurar o livro da lei, para colocar os levitas no serviço do templo, serviço sacerdotal, para que aquele povo comece a entender novamente os preceitos do Senhor, porque havia uns 70 anos que eles estavam afastados. E a terceira leva veio com Neemias, com o restante dos judeus que quiseram assim voltar, para restaurar os muros, para colocar ordem dentro de Jerusalém, para fazer uma separação do profano com o santo, para restaurar o sábado, para restaurar o casamento, ou seja, colocar em ordem a casa. E Neemias, quando ele chega, ele manda que vão ler o livro da lei, os levitas vão ler o livro da lei, e quando começa a eles explicar que eles têm que, porque eles estavam maltratando os próprios irmãos judeus, explorando, cobrando os altos impostos, os casamentos mistos, e ele começa a ler ali, ele começa a dizer assim, está tudo errado, vocês estão profanando tudo, as coisas não devem ser assim, vocês têm que mudar. E o povo começaram a ouvir aquela lei, e começaram a plantear, e chorar, e ficar triste, amargurado, porque estavam perdidos. Mas Neemias ali, quando ele diz, hoje não, vocês comam verdura, vocês comam carne, comam gordura, se alegrem, porque ele vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, 8:10 de Neemias, ele está dizendo assim, que diante de toda a situação caótica e perversa, mas que o povo se alegrasse com o Senhor, porque a alegria do Senhor fortalecia o povo a abandonar as práticas erradas. Então, quando a gente diz que a alegria do Senhor é a nossa força, porque quando a gente tem que entender que a nossa verdadeira alegria vem do Senhor, e é Ele que nos ajuda a gente vencer as tentações, as provocações, as contendas, as iras, tudo aquilo que nos traz tristeza. Então, como é que a gente vai entender também quando a gente lê sobre Abacuque? Abacuque, outro profeta contemporâneo de Jeremias, que ele olha para toda a devastação que aconteceu com o povo de Judá, né? A nação de Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios, 722. Desobediência a Deus. Não quis obedecer os preceitos de Deus. O povo foi levado cativo. E Abacuque começa a ver ali, Deus mostrando a ele, a situação caótica que Judá estava enfrentando. Aí ele diz, vai faltar gado no curral, não vai ter ovelha, a plantação não vai produzir frutos, vai ter uma fome terrível, ao ponto, irmãos, que naquela época chegou ao ponto de povo se alimentar de carne humana. É fome, meu irmão, é fome. E o povo fica no desespero. Rapaz, quer ver um homem desesperado? Deixa ele com fome. Então ele vê toda essa devastação, vai vir gafanhoto, vai destruir plantação, não vai chover, o que a gente produzir, a turma vão roubar, o gado, vão levar o gado, as ovelhas vão ser levadas, ou seja, vai faltar mantimento, a gente vai passar fome. Mas em meio a toda essa crise caótica, ele diz assim, portanto, eu não é assim comigo. Ainda que tudo isso venha acontecer, não é assim que eu vou prosseguir, não. Ainda que não haja ovelhas no curral, que o produto da oliveira minta, que as vacas, tudo se acabe, eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei nele, né? Então assim, a gente vê essas situações de homens que em extrema situação caótica, mas eles estavam alegres. Por que não falar um pouquinho de Paulo? Paulo estava preso em Roma, pertinho já da sua situação ali, que ele sabia que o que aguardava era o martírio, onde todos tinham abandonado Paulo. Ele estava preso em Roma, por pregar o evangelho, por fazer a vontade de Deus, mas ele escreve 4 cartas na sua prisão, e uma delas é Filipenses. Aí ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Por que ele escreve? A igreja de Filipenses estava vendo algumas situações que estavam deixando os irmãos tristes, os irmãos amargurados, os irmãos sem ânimo, mas ele manda que se alegre. E uma dessas situações era uma desavença entre duas irmãs dentro da igreja. Veja que desavença entre irmãos não é de hoje. Paulo já estava enfrentando isso. Havia um desentendimento ali entre duas irmãs. Então a gente entende que era um dos motivos pelo Paulo recomendar que aqueles irmãos se alegrassem. Alegre-se. A coisa não está boa não, mas alegre-se no Senhor. Essa alegria que o fruto do Espírito produz é para que a gente se alegre. Feito essa parte introdutória, veja como é importante. Como é que a gente pode ler um pouco sobre alegria no Antigo Testamento? O que é que no Antigo Testamento a gente pode entender sobre alegria? Alegria no Antigo Testamento, eu não vou trazer termos do hebraico, do grego, porque eu acho que isso cabe mais no campo de debate acadêmico, aqui não. É mais relacionado com o bem-estar. O Antigo Testamento ele vai definir a alegria como bem-estar pessoal. Como quando as colheitas eram bastante fartas, o povo se alegrava. É tanto que era mandado cultural. É um mandato cultural celebrar a festa da colheita. Um mandato cultural. Não tem nada de espiritual. Ali era um mandato cultural. Para o povo de Israel celebrar a festa das colheitas. A colheita era boa, então a festa de 7 dias ali para o povo se alegrar, celebrar a Deus, por entendimento que era Deus que providenciava a chuva para que houvesse colheitas, para que tivesse fartura. Isso era o motivo do povo se alegrar durante 7 dias. Era um mandato cultural ali, para aquela nação. Então havia esse entendimento. Também, alegria era quando se ganhava uma guerra, meu irmão. Quando se ganhava uma guerra, o povo jubilava e se alegrava. Quando Davi vence, que ele entra na cidade ali, o que é que as mulheres fazem? Se alegram e ficam louvando. Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Isso provocou até um pouquinho de ciúme no rei Saul. Então, a alegria no Antigo Testamento, ela é muito voltada para essa relação do bem-estar, de paz. Não tem guerra, então tem paz. Das colheitas, ser farta. O casamento, por exemplo. O casamento no Antigo Testamento era motivo de grande alegria para o pai de um filho, de uma filha. Né? De casar seu filho e ter aquela festança medonha, que era a alegria, o povo se alegrava com isso aí. Então, no Antigo Testamento, a alegria está mais relacionado a situações que trazia esse bem-estar. Mas no Novo Testamento, o que é que a gente pode entender sobre a alegria no Novo Testamento? Por exemplo, lê aí, o Andrew, Lucas capítulo 10, versículo 21. Falando um pouco sobre a alegria no Novo Testamento. Lucas 10, 21. Está com o microfone aí, né? Lucas 10 e 21. Isso. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Essa palavra exultou no grego é a mesma que grande alegria. Grande alegria, grande contentamento. Ou seja, Jesus se alegrou no Espírito. Então, a alegria do Novo Testamento, o fruto do Espírito, a virtude do fruto do Espírito, a alegria na nossa vida, é algo de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não são as coisas, as pessoas, as circunstâncias que vão nos promover essa alegria, mas é a certeza do Espírito Santo em nossa vida
agindo, direcionando, nos dando a palavra, nos dando a orientação, nos dando discernimento espiritual. Isso tem hora que em nossa vida nós nos sentimos essa alegria que nós não aguentamos e vem o choro de alegria. É o Espírito Santo que nos comove a sentir essa alegria. E essa alegria não é provocada por coisas, mas também as coisas não podem tirar. As coisas podem até estar difíceis na minha vida. Eu posso estar enfrentando situações que vocês não sabem, que ninguém tem conhecimento. E isso nos provocar grande tristeza às vezes, mas a alegria que nós temos na presença do Espírito Santo em nossa vida é superior, que a gente consegue manter a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, a nossa esperança em Cristo, sem nos atemorizar, ficar abatido, ficar triste. Aquilo que o provérbio, o escritor vai dizer, que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. O coração alegre deixa transparecer uma pessoa feliz, que está em paz, em estado de tranquilidade. Por outro lado, ele diz que o espírito abatido apodrece os ossos. O espírito abatido apodrece os ossos, ou seja, perde tuas forças, o teu equilíbrio. Por isso que a palavra é uma ordem, alegrar-se é uma ordem. Para nós, não é as circunstâncias, não são as pessoas, não são as coisas que vão tirar a nossa alegria. Não. Porque a nossa alegria não é algo passageiro. A nossa alegria não é promovida pelo governo, pelo prefeito, pelo qualquer poder cívico desse. Não. A nossa alegria é o Senhor que nos dá. É por isso que o salmista diz assim: o choro pode durar o quê? Mas a alegria. Tem pessoas que choram mais de uma noite já. Mas a palavra que eu digo para você é o seguinte: tenha esperança. Eu não sei qual é a sua dor, quais são as suas dificuldades, e você até tenha chorado bastante tempo já. Mas a alegria vem ao amanhecer. Então, assim, a gente pode até passar por situações que dá vontade de desistir. Dá vontade de parar, desistir da esposa, desistir do esposo problemático, desistir dos filhos rebeldes, desistir dos amigos que são falsos amigos. Mas não desista. Invista tempo, oração, porque o Senhor promove essa alegria para que a gente fique feliz nisso, né? A gente vai querer falar sobre 4 tópicos para a gente encerrar essa aula de hoje, né? Primeiro, a gente quer falar sobre aquilo que nos rouba ou pode roubar a nossa alegria. Se você não guardou nada do que eu falei até agora, preste atenção nesses minutos finais que são muito importantes. O que pode roubar a minha e a sua alegria? O escritor Hernandes Dias Lopes, sou fã desse camarada porque eu gosto de ler os livros dele. Ele, o Augusto Nicodemos, eu estou lendo muito agora também Arioval Cassimiro. É muito bom também para ensinamento cristão. E tem um livro de Hernandes Dias Lopes que fala sobre ladrões da alegria. Parte desse estudo aqui, a gente fez uso bastante do livro. Ladrões de alegria. O que pode roubar a sua alegria? O que pode abater o seu ânimo? Vamos pensando aí, né? Porque muitas coisas podem nos deixar abatido, triste. Mas lembre-se que a alegria que o Espírito Santo produz em nossa vida, a gente temos que entender que ela é superior a tudo que pode vir nos acontecer. Então nós queremos
estar estudando um pouco nessa manhã sobre 4 pontos que a gente destacou aqui. Primeiro, o que pode roubar nossas alegrias são as circunstâncias. Filipenses 1,12. O André vai ler de novo porque ele está com o microfone. Então, os irmãos, não fiquem com ciúme. Eu não estou assim de coloio com o André, certo? É porque ele está com o microfone. Brincadeira, irmãos. Filipenses 1,12. Isso. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso. Aí Paulo diz que, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Leia o 13, para saber o que foi que aconteceu aí, o que foi mais que aconteceu aí. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Amém? Pronto, vamos. O que é que Paulo está querendo dizer aí? Paulo estava onde, André? Na prisão. Paulo estava na prisão. Mas o que foi que aconteceu com a guarda que estavam ali? Sabe o que é? Em algumas versões vai dizer a guarda pretoriana. O que é isso? É bom a gente entender. Todo palácio, se você vai aqui no Palácio de Pernambuco aqui, tem uma guarda que serve no palácio 24 horas. O presidente da República, quando ele sai em praça pública, há uma comitiva de seguranças o seguindo. Aquilo ali é a guarda presidencial. E em Roma, no castelo, na prisão, havia turnos de soldados de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas, tanto de dia como de noite, havia turnos que se trocava. Turnos de 4 soldados para guardar cada prisioneiro daquele que estava naquela cela. E Paulo diz que toda a guarda pretoriana foi alcançada pelo Evangelho. Paulo diz assim, eu quero dizer aos irmãos que aquilo que me aconteceu, o que tem me acontecido, contribuiu para o progresso do Evangelho. Eu estou preso por Cristo, mas a palavra de Deus não está presa. Eu estou alegre, eu estou feliz, porque todos aqui no palácio ouviram eu falar de Jesus e foram alcançados. Alguns comentaristas vão dizer que a guarda pretoriana era 16 mil soldados que faziam esse turno. Ou seja, todos sendo alcançados ali, quantas vidas esses homens não alcançaram por causa de alguém que era prisioneiro de Cristo e estava preso, mas não estava triste, não estava de maneira nenhuma abatido. Porque essa alegria era algo que ele deixava transparecer. É aquilo quando você ministra a palavra para alguém e você sente que aquela pessoa recebeu a palavra de bom grado. E essa pessoa deixa transparecer que está arrependida, que quer ter sua vida mudada. Isso não te causa uma alegria tremenda na sua vida? Então isso acontecia na vida de Paulo. Aí Paulo diz assim, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, do 24 ao 28. Vamos lá, André. 2 Coríntios capítulo 11, do 24 ao 28. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha, Paulo aí não estava preso não, viu?
Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso. Paulo está dizendo assim, ó, eu sou apóstolo, vocês dizem que eu não sou apóstolo, mas eu sou apóstolo. Aqui o que eu sofri aqui. E são os sofrimentos de Paulo. Aí Paulo vai dizer em Filipenses, quando ele já estava preso em Roma, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Ou seja, as circunstâncias que nos advêm não pode roubar a nossa alegria. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida que está deixando você abatido, triste, desanimado, sem esperança. Mas quando a gente começa a ler os escritos paulinos, 5 vezes fui chicoteado, sofri naufrágio, sofri perseguição, passei fome, passei frio, andei fugindo, e ainda pesava o peso da igreja, mas isso não deixava ele abatido. Eu não sei qual é a sua dor, só sei o seguinte: alegre-se no Senhor. Meus irmãos, só quem entende o verdadeiro evangelho e lê essas situações não fica cabisbaixo, nem de maneira nenhuma quer parar a caminhada por coisas efêmeras, coisas mínimas. A gente tem que olhar para frente, para Cristo. Aí Paulo diz lá na frente, prossigo para o alvo. Ó, as coisas que ele é assim, ó, as coisas que me aconteceram eu deixo para trás, mas eu prossigo para o alvo. Não são as situações, as circunstâncias que nos advêm que pode abater a nossa alegria. Não. A nossa alegria é algo que foi o Senhor que nos deu. Então, é para que a gente vivamos feliz, alegre, mesmo passando dificuldade, meu irmão. Mas a gente tem que estar alegre. É difícil. Tu pode passar aqui o microfone para Lucas? Pega lá. Só para a gente quebrar o gelo um pouquinho. Quebra o gelo. Estamos numa aula aí, quer dizer, não só para isso, né? Mas eu acho que para ser acrescentado também, é importante também falar, Humberto, que quando Paulo fala isso aí, né? Devemos nos alegrar no Senhor. Veja as circunstâncias que Paulo estava vivendo. Não sei se você já falou isso aí, né? As circunstâncias que ele estava ali prestes a ser decapitado. Né? A história, isso aí, né? Os estudiosos falam isso aí, né? Quer dizer, era uma pessoa que já estava sentenciado à morte sem merecer, injustamente, e ele manda as pessoas se alegrarem em Cristo. Ele, né, ordena. Quer dizer, diante de uma circunstância dessa, meu amigo, não é fácil você dizer isso, né? É muito fácil eu e você dizer isso aí. Alegre-se no Senhor, irmãos. É muito fácil falar isso aí. Agora, você estando numa circunstância da situação o qual Paulo se encontrava, é que é totalmente significativo você saber disso, não é? Quer dizer, verdadeiramente a alegria de Paulo era Cristo. Ele disse, olha, eu vou ser decapitado daqui a pouco, né? Segundo a história falando que ele estava há poucos dias aí, né? Estava só esperando mesmo isso aí, né? Então, às vezes a gente, uma coisinha bem pequenininha, não é? Basta um mal-estar, não é? Uma coisa que não aconteceu como você gostaria que acontecesse, a gente quer até deixar o evangelho. Veja só como é difícil, né? É difícil. Só a graça de Deus mesmo, né? Então, é só isso mesmo. A gente não entende, né, Lucas? A gente não entende porque as coisas espirituais, irmãos, quando a gente tem uma vida de comunhão com Deus, Nós é que não vivenciamos isso, nós não temos condições, veja bem, acho que ninguém pode dizer o que Paulo falou. Eu não posso dizer isso na circunstância de Paulo.
O que vai fazer você dizer isso aí é a sua comunhão, a sua intimidade, a sua vida em Deus. Que isso aí ninguém pode julgar de ninguém, não é? Porque nós sabemos que Jesus ele morreu no nosso lugar, o que ele sofreu por nós, mas numa circunstância dessa, a gente vê aí na pandemia que teve aí, veja a evasão que houve nas igrejas só por um simples, né, vírus. Eu sei que é grave, né, mas não era motivo de você. Tem pessoas que não vêm mais para a igreja, eu estou falando de um modo geral, não estou falando aqui não, não é? Isso a estatística mostra isso aí. Quer dizer, simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Porque tomando os cuidados, tudo bem, mas ninguém está livre de nada, né? Então, imagine uma circunstância dessa de Paulo e muitas outras dos apóstolos, todos eles, não é? que vivenciaram um período muito diferente do nosso. Eu quando vejo isso aí, eu não sou crente. Eu não sou crente. Eu peço misericórdia, Senhor, me ajuda que eu nunca te negue. Em circunstância nenhuma na minha vida. Eu prefiro, eu digo aqui agora, entendeu? Mas eu não posso dizer isso vivendo na circunstância. Mas eu digo hoje que a minha intenção, o meu desejo é de nunca negar a Cristo em circunstância nenhuma. Prefiro a morte do que negar Ele. Mas eu não estou vivendo a circunstância como Paulo, né? Então, Bem feita a colocação do diácono Lucas. A gente, de maneira nenhuma, nós temos a experiência que Paulo teve. Experiência de perdas familiar, em prol do Evangelho. E você, mesmo diante de uma situação, você ter alegria no Senhor. De saber que está sendo conduzido ao martírio, mas está alegre no Senhor. Então, o que eu quero passar é que as circunstâncias que podem nos sobrevir, que isso não venha roubar a nossa alegria. Nós temos em quem nos espelhar, nós temos em quem olhar. O próprio Jesus, sendo conduzido ao martírio. Aí alguém pode dizer, mas Humberto, Jesus era Deus. Nós não podemos negar que Jesus era Deus, mas também nós não podemos negar que Jesus era homem. Jesus era Deus em essência, mas era o filho do homem, era homem em carne, tinha sangue, suava, se alimentava, tinha necessidades fisiológicas, sofria dor, tinha angústia, chorava, tinha alegria, sabe? Mas ele tinha essa alegria dentro dele, porque ele sabia do propósito que ele veio. Tendo nós esse entendimento, que as circunstâncias que nos advêm não podem roubar a nossa alegria. E quando surgir circunstâncias na sua vida, para lhe deixar triste, aí você lembra do conselho de Paulo. As coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E ele manda que a igreja de Filipenses alegre-se no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Isso é magnífico. Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, até as circunstâncias adversas para nos deixar triste, são situações para nós glorificarmos o nome do Senhor. Porque em meio à tempestade e às circunstâncias, nós podemos escolher glorificar o Senhor. Não, Senhor, eu te louvo, porque o que está acontecendo não vai roubar a minha paz, não vai tirar a minha alegria, porque o Senhor está comigo, me fortalecendo, me trazendo bom ânimo. Meus irmãos, você que me assiste, entenda que essa situação que você está enfrentando não pode ser o ladrão da sua alegria. Em Filipenses, em Tiago, capítulo 1, verso 2, o apóstolo diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Meu Deus, como
como é que eu vou ter alegria passando por provações? Mas ele manda, tende por motivo de grande alegria passar por provações. Rapaz, a gente só quer festa, a gente só quer vida boa, só quer que as coisas dê certo, mas na hora da provação, da tribulação, ele manda que a gente devemos ter alegria. E olha que a igreja, aqui quando o Tiago escreve, a igreja estava sofrendo grande perseguição, já perto ali da invasão romana, a igreja estava sofrendo, mas ele disse, é provação, mas tem de alegria, é motivo de alegria. Então, primeiro, nós entendemos que o que pode nos roubar a nossa alegria são as circunstâncias. Então, ficamos alerta com as coisas que nos advêm ao nosso redor. Segundo, ladrão da nossa alegria, o que pode roubar a nossa alegria são as pessoas. As pessoas pelas quais confiamos e nos decepcionam. Isso tira a nossa alegria. Isso pode roubar a nossa alegria. Davi, quando ele tem ali o seu filho rebelando-se contra ele, sabemos que toda essa desenrolar do processo na família de Davi foi por um erro cometido no passado de Davi, pecados cometidos no passado na vida de Davi, foi que desencarreou toda essa desestrutura familiar. Mas Davi, no salmo ali, ele vai dizer que, aquele que sentava comigo na mesa, feriu o meu calcanhar. Foi aquele que estava comigo, no convívio, no dia a dia, no abraço, no carinho, no afeto, mas ele roubou a minha alegria. Então as pessoas, são elas que vão nos decepcionar, e são essas pessoas que podem roubar a nossa alegria. Sem dúvida, nós também temos causado tristeza em alguém. Será que não? Será que nós não decepcionamos também pessoas? Vale uma reflexão, para que quando a gente for tratar com as pessoas, ter esse cuidado, pesar as nossas palavras, aquilo que vamos falar, para não machucar, para não causar dor, para não ferir as pessoas. Porque às vezes, até sem perceber ou intencionalmente, a gente fere as pessoas. Isso tenta roubar a paz, a alegria daquelas pessoas. Então o nosso cuidado vai, tanto como nós nos defendermos, quando as pessoas tentarem de alguma coisa, jogar um balde de água fria em nossa cabeça, a gente já está em alerta. Você não vai roubar a minha alegria, porque a minha alegria é do Senhor. Por mais que você tente, você não vai, porque eu sei em quem eu tenho crido. Filipenses capítulo 2, verso 2 e 3, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Havia na igreja de Filipenses partidarismo, havia discórdia, falta de harmonia, e Paulo dá o conselho aqui, que haja o mesmo pensamento, unanimidade, para que ninguém venha tirar a paz, a alegria das pessoas. Que não faça nada por partidarismo, ou para parecer ser superior aos outros, mas aquilo que você venha fazer, faça com humildade, se considerando inferior ao outro. Mas às vezes a gente sobe o orgulho, a soberba, a nossa vida. O escritor de Provérbios vai dizer que a soberba precede a queda. Então, assim, a gente quer se achar melhor. Humberto é o melhor professor da escola dominical aqui da IBMBJ. Então, eu sou o cara. Eu tenho que chegar, tem que estar tudo pronto. É nada, cara. Nós não somos nada.
Se Deus não prover para a nossa vida, nada nós somos. Nada. Se não for a graça, a misericórdia de Deus em minha vida e na sua vida também, na vida de você que me assiste, você não é nada. Nada. Mas a graça de Deus na minha e na sua vida, quando nós somos humildes para dizer: Senhor, eu não sei, me ajuda, me direciona, perdoa as minhas fraquezas. Aí sim, essa alegria que o Senhor produz nos dá força para que nem as circunstâncias venham tirar a minha alegria, nem as pessoas que estão ao meu redor, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu companheiro de trabalho, o seu patrão, o seu vizinho. Essas pessoas, por mais que elas te provoquem, elas não vão tirar a tua alegria. De maneira nenhuma. Terceiro, o que pode roubar a minha alegria? As coisas. Rapaz, conta-se uma história. Abraham Lincoln, caminhando, e 2 meninos seguiram, e ele ia com 3 nozes na mão, e os meninos começaram a chorar. Se for feito com o que eu tenho em casa, ai Jesus, eu quero, não dou, tome choro. Aí os meninos começaram a chorar, sendo que os 2 queriam cada um 2 nozes, mas ele só tinha 3. Aí alguém chega para Abraham Lincoln e pergunta: por que esses meninos choram tanto? Aí ele diz: eu não entendo, há alguma coisa errada com o mundo. Eu tenho 3 nozes e ambos querem 2. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, sempre queremos mais. Eu lembro-me quando eu tinha uma vontade tremenda de comprar uma bicicleta, mas não tinha condições. Aí, em uma safra, eu fui agricultor, eu produzi 4 sacas de feijão. E lá era assim, era haha, é 4, 2 é de papai, viu? 2 é minha. E as 2 eu vendi e comprei uma bicicleta. Meu Jesus, bicicleta feia, mas eu era tão feliz com ela, né? Aí, quando eu comecei a andar, 16, 17 anos, minha vontade era ter uma moto. A moto era a coisa do sucesso do mundo. Passou-se os anos, eu comprei uma moto. Aleluia. Mas eu disse: a moto só carrega 2. Eu quero um carro, né, papai? Porque um carro para 5 pessoas, né? Aí Jesus me deu um carro. Aí eu olho para o meu carro: meu Senhor, o meu carro de bagulho na mala. Que mala pequena. Aí já disse: Senhor, eu quero um carro mala sedã. Veja que a gente nunca está satisfeito com as coisas. Sempre nós queremos mais. Sempre nós estamos agindo para conseguir algo maior. E as coisas, elas tendem a nos sufocar quando a gente começa a ficar preocupado para adquirir as coisas. E elas podem roubar a nossa alegria. Eu estava, há 2 semanas atrás, muito preocupado com algumas contas que chegaram para mim pagar. E houve uma redução tremendamente no meu salário. Eu tive uma redução de 42% no meu salário. E eu me acostumar com uma renda bem menor do que o que eu estou hoje tendo que custear. Isso está difícil. E eu fiquei muito preocupado. E eu estava muito angustiado. Como é que eu vou fazer daqui no final do ano com as coisas que eu tenho para resolver? E aquilo me estava consumindo ao extremo. Aí eu, lendo a palavra de Deus, eu tive que levar uma lição. Mas foi bom. Acalmou a minha alma, decorei 2 versículos bíblicos e estou feliz, alegre e contente. Lendo as cartas de Paulo a Timóteo, Paulo dá um conselho tremendo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Quando eu cheguei ali, eu levei uma lapada tremenda. Paulo vai dizer assim: nada, Timóteo, tu trouxeste para o mundo, e nada tu vai poder levar daqui para lá. Tendes com que comer
e se vestir, estejais com isto satisfeito. Meu Deus, quando eu li isso, isso fletou com o meu coração, eu sosseguei no Senhor. Eu fiquei feliz, alegre. Senhor, para que tanta preocupação? Em 2 semanas eu já ganhei mais dinheiro do que o mês todinho. Paguei contas que estava vencida. Paguei contas que ia vencer. E ainda tem alguma reserva para o mês que vem. Porque nós nos desesperamos com as coisas que nos advêm, para nos sufocar, para tirar a nossa alegria, para que a gente não esteja satisfeito com aquilo que o Senhor tem nos dado. Não. Os ladrões de alegrias estão aí para nos sufocar. São elas as circunstâncias, aquilo que nos acontece, são as pessoas que irão nos decepcionar, e são as coisas, aquilo que desejamos. Às vezes nós queremos comprar aquilo que não temos, não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar quem a gente não conhece. Eu tenho que usar uma camisa da marca Lacoste, que custa R$400, para impressionar a Lucas. Não é eu. Entende? Para eu chegar assim, ele olhar para o símbolo do jacaré e dizer assim: o cara tem. O cara comprou fiado, dividiu em 6 vezes, está com o cartão de crédito estourado. Aí começa a dor de cabeça para pagar a fatura. Lucas comprou um carro, Honda, mas eu vou chegar aqui com Mercedes. Aí isso o banco me dá crédito, aí eu compro um carro com uma parcela de R$3.000 para pagar. Aí vai faltar o dinheiro para a despesa da família, vai faltar o dinheiro para um passeio com a família, vai faltar o dinheiro de pagar o funcionário, mas eu tenho que andar no Mercedes, porque o meu vizinho tem um Honda. As coisas vão me sufocar, e vai tirar a minha alegria. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Estejais satisfeito com o que tendes. Paulo, a igreja de Filipenses, capítulo 3, e o versículo 7 e o 8. Pode ler aí, o André? Está com o microfone aí? Estou findando já, viu? Falta só mais 2, 3 minutos, eu concluo aqui para não atrasar o culto. Acredito que faz bem uso eu aplicar essa aula, como o Senhor me direcionou, para que a gente aprenda junto e que outras pessoas sejam edificadas. Filipenses 3, vê aí, o ano 6. Filipenses 3, 7 e 8, né? Isso, 6, 7 e 8. É 7 e 8, certo? 7 e 8. É. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo era um cara extremamente instruído na lei, tinha um conhecimento acadêmico muito importante, era um camarada de posses, porque ninguém era um mestre da lei naquela época, era um rabino, se ele não tivesse posses. Mas Paulo se considerou perdeu tudo isso aí para servir a Cristo. Então as coisas não tiraram a alegria de Paulo, não, passou fome, sofreu meio mundo de coisa, mas ele tinha essa alegria. O verso 11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, irmão, é você estar contente, alegre. Está passando dificuldade? Alegre-se no Senhor, porque todas as coisas estão na mão de Deus. E Ele, será que não sabe da minha necessidade? Aí as coisas que me advêm, tira minha paz, tira minha alegria, eu começo a ficar abatido, aí entro em depressão, e daqui a pouco eu morro.
Oi, estourou um vaso do camarada não sei de onde, o cara bate a biela, morre. E aí? Vai para o céu? Vai, mas às vezes não era vontade de Deus que você fosse agora. Você que provocou a sua ida, antecipou, porque as coisas te sufocaram. Para encerrar, irmãos, quarto tópico que pode roubar a minha alegria são as preocupações. Quem provoca as preocupações em minha vida? As circunstâncias, as pessoas e as coisas. Observe, é um conjuntinho, viu? Para que não roube a sua alegria, esteja atento a essas circunstâncias, as pessoas que estão ao seu redor e as coisas que você almeja. São essas as situações que podem levar você a perder a sua alegria. Mas o Senhor, Ele nos fortalece quando a gente começa a entender. Não é as circunstâncias, não é os problemas que me advêm que vai tirar a minha alegria. Não são as pessoas pelas quais eu convivo, dentro da igreja, na minha casa, no meu trabalho, os meus vizinhos que vão tirar a minha alegria. Eu vou entrar em depressão, eu vou sair da igreja, eu vou mudar o trabalho, eu vou deixar a família, eu vou abandonar a minha casa, meu irmão. A mulher já está, os filhos já estão criados,